pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia, e a nossa temática de hoje é a temporalidade para Lacan. Então, Lacan ele foi um grande psicanalista, foi professor, ensinou vários dos psicanalistas que atuam, alguns deles inclusive ainda no contemporâneo, e ele foi até Freud fazer uma releitura do trabalho de Freud, entendendo que os seguidores de Freud, os alunos de Freud, estavam deturpando de uma maneira muito drástica a obra do Freud. Então ele buscou nas origens freudianas qual seria realmente o pensamento freudiano e tentou atualizar isso de modo que se tornasse mais cabível ao contemporâneo dele, que automaticamente também é mais próximo de nós do que as obras diretas do Freud. Então, muitos dos psicanalistas atuais, eles seguem essa corrente lacaniana justamente por ela estar mais adequada, entre aspas, ao contexto atual. Então, ela está em uma temporalidade mais próxima de nós. E aí um dos conceitos que o Lacan traz é a questão da própria temporalidade, que é o tempo das sessões que ele realizava e o entendimento do tempo do inconsciente. Então Lacan, diferente de Freud, que tinha uma delimitação de tempo, então o paciente chegava, era atendido pelos seus 50 minutos, creio eu, e automaticamente encerrou este tempo da sessão, o paciente vai para casa. Na maioria dos atendimentos clínicos atuais segue algo próximo. Então o paciente chega na clínica, ele é atendido pelo psicanalista ou pelo psicólogo, mas aqui vamos direcionar mais a psicanálise. Ele é atendido pelos seus 40 a 50 minutos, encerra a sessão. E isso é um tempo já cronometrado, digamos assim, que o paciente vai ser atendido pelo psicanalista. Já quando Lacan atendia seus pacientes, ele interrompia muitas vezes a sessão depois de 30 minutos de atendimento e mandava o paciente para casa. Ou então, às vezes, passava do tempo. Então, passava do tempo de 1 hora e ele continuava atendendo o paciente mesmo assim, para além do tempo que era o delimitado da sessão. Por que isso? Porque o entendimento de temporalidade para o Lacan é diferenciado. Então o Lacan ele esquece essa questão do tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É o tempo literalmente que nós entendemos. Então as horas, os minutos, os dias, isso é o tempo cronológico, que é algo que pode ser cronometrado. Para Lacan, o tempo do inconsciente é um tempo lógico e não cronológico. E aí que ele entra em algo que muitos podem considerar uma contradição com Freud. Porque Freud afirma que o inconsciente ele é atemporal. Então, o inconsciente ele não tem tempo. É uma afirmação que Freud faz, que não está errôneo. Não está errada essa afirmação de Freud. E o Lacan, quando fala que o inconsciente ele não é atemporal, ele tem sim um tempo, mas não é o tempo cronológico e sim um tempo lógico, ele não está contrariando Freud, ele está apenas dando um passo além. Então, o mesmo que, por exemplo, um copo velho, metáfora, né, que já é mais batida do que qualquer coisa, mas ainda é uma metáfora útil, o fato de afirmar que o copo está meio cheio não exclui o fato do copo estar meio vazio. Então é só um passo além. Então você afirma que o copo está meio vazio, eu vou dizendo sim, ele está meio vazio, mas ele também está meio cheio. Então não é eliminar a outra opção, mas sim dar um passo além da primeira opção. E foi o que Lacan fez com a temporalidade do inconsciente. Então ele não eliminou a afirmação de Freud de que o inconsciente é atemporal. O que ele fez foi dar um passo além, afirmando, sim, essa afirmativa de que inconsciente é atemporal no aspecto de vista do tempo cronológico é correta. Realmente, em tempo cronológico, o inconsciente é atemporal. Ele não segue passado, presente e futuro. Ele não sabe distinguir entre o ontem, o hoje e o amanhã. Mas, em relação ao tempo lógico, o inconsciente obedece sim a um tempo lógico. Porque há uma lógica produzida pelo inconsciente. Não é à toa que ele consegue fazer ligações.
Então, a associação livre, que é o método que a psicanálise se utiliza para chegar aos conteúdos do inconsciente, ela só ocorre justamente porque o inconsciente ele faz associações lógicas entre uma informação e outra. Então, ele conecta informações que a princípio podem parecer desconexas, mas que quando você vai mais a fundo, você consegue perceber que há sim, para aquele sujeito, uma conexão, por mais que para o resto do mundo essa conexão pareça absurda. Então, novamente, Lacan afirmar que o inconsciente não é atemporal, mas sim tem um tempo lógico, porém não obedece a tempo cronológico, não contraria em nada Freud, simplesmente enxerga mais um aspecto além do que o Freud já havia visto. Então, o Freud já havia enxergado que o inconsciente ele não consegue distinguir entre passado, presente e futuro. Por isso que muitas vezes a criança que a gente vê que está com o seu id mais forte do que o ego, e muitas vezes ainda nem tem um superego plenamente desenvolvido ou bem desenvolvido, a gente vê que frequentemente ela confunde o ontem com amanhã, a questão da temporalidade nas próprias palavras. Então, ao se expressar, é muito comum que as crianças no início da sua fala, elas costumem trocar passado, presente e futuro. Então, eu farei ontem, coisas do gênero. Isso é porque a criança ela tende a obedecer mais o inconsciente do que o seu consciente. E ela, no momento em que ela obedece o inconsciente, ela realmente troca a temporalidade, porque para o inconsciente não existe essa questão de passado, presente e futuro. Porém, para o inconsciente existe uma lógica entre as informações, que é o que faz com que ele se organize. E é justamente verificando essa falta de temporalidade que Freud afirmou que o inconsciente é atemporal. Porém, Lacan traz uma outra leitura de temporalidade, essa temporalidade lógica e não mais cronológica. Então, não uma temporalidade que pode ser contabilizada no relógio, mas sim uma temporalidade que segue uma sequência de informações que obedecem a uma lógica individual do sujeito. Espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor. As temáticas lacanianas tendem a geralmente mais nos complicar do que nos esclarecer. Lacan realmente é um autor dificílimo. Eu, pessoalmente, não tenho grandes estudos na área de Lacan, eu estudo mais a fundo o próprio Freud. Lacan, para mim, é realmente uma busca de alguns conceitos que não estão muito claros no Freud. Às vezes o Lacan ajuda a clarear, às vezes ajuda a complicar muito mais. E como eu tenho alguns professores também lacanianos, tenho contato com algumas pessoas lacanianas, acaba que eu tenho um pouco aí de informações que vão me trazendo de Lacan, que eu também leio, estudo alguma coisa a respeito, mas muito pouco. Enfim, eu costumo brincar que Freud é muito mais fácil de entender do que Lacan. Na verdade, isso realmente claramente, qualquer pessoa com um pouquinho mais de estudo na área psicanalítica vai afirmar isso. Então o Freud ele tem uma fluidez muito mais tranquila do que Lacan. Mas Lacan tem sua importância, uma grande importância para a psicanálise, pois ele fez essa retomada, revendo conceitos que, na opinião dele, estavam sendo deturpados da psicanálise e que, de fato, estavam encaminhando a psicanálise para uma área que foge muito ao que Freud propôs. Enfim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo e até o próximo vídeo.